Lucas capítulo 17, versículo 11 ao 14, eu vou ler. Somente esses versículos. A palavra de Deus diz assim, ó: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo, eles foram purificados, curados. Eles indo foram purificados, irmãos. Falei, meu Deus. Normalmente, quando nós pregamos essa palavra, quando nós tomamos esse texto para poder ministrar esse texto, para poder estudar esse texto, nós vimos sobre a gratidão e a ingratidão de alguns homens que encontraram com Jesus naquele dia. Mas muitas vezes deixamos passar e esquecemos que no meio desse caminho houve um milagre. Aconteceu um milagre nesse caminho. Um foi grato, 9 foi ingrato, mas houve um milagre. A Bíblia fala cerca de 35 milagres registrados na Bíblia, que Jesus fez, que Jesus operou. 35. E João ainda diz que se todos os milagres que Jesus fez fosse colocado em livros, não caberia em todos os livros da terra. Então isso nos deixa entender que muitos milagres o Senhor fez que não foi colocado aqui na Bíblia. Mas os que foram colocados aqui foram milagres que eram para nós entendemos o que Jesus fez, o que nós poderíamos receber do Senhor. Se você busca um milagre porque você tem uma doença, você olha aqui, você reconhece que Jesus curou. Se você vê um cego, você reconhece que Jesus curou o cego. Por quê? Porque o relato está aqui na Bíblia, está aqui nas nossas mãos, você pode ler todos os dias. Chega um irmão aqui de cadeira de roda, irmão, você tem autoridade de mandar ele levantar. Por quê? Porque tinha um testemunho aqui, pastor, de homens, de Jesus, de pessoas que viram um milagre acontecer, irmão Igor. Muitas pessoas foram curadas por Jesus. E Jesus começa a operar esses milagres. Quando? No tempo que ele está passando por aqui. O tempo em que Jesus caminha pela terra, ele vai mostrando os milagres, fazendo milagres, maravilhas. E ele sempre alcança aquele que tem uma dor. Mais uma vez Jesus, ele vai aparecer para umas pessoas que estavam aflitas, que necessitavam de uma cura, de uma restauração. Jesus se apresenta no momento da dor. Quantos de nós chegamos aqui nesta manhã esperando algo do Senhor? Muitas vezes você veio da sua casa essa manhã falando assim: Senhor, eu preciso ser curado, Senhor. Ó Pai, eu preciso ser restaurado, Senhor. Não é uma doença visível, não é. Mas é algo na alma, é no espírito. Eu preciso ser curado, eu preciso ser restaurado. É uma tristeza, é uma dor, é uma angústia. Vai chegar para todo mundo, irmão. Vai chegar. Um dia vai chegar. Todos nós vamos passar por momentos difíceis. Mas Jesus está aqui, irmão. Jesus conhece a sua dor, conhece o seu sofrimento. Jesus sabe o que você está passando.
Nossa, irmão, você vai fazer eu chorar. Não, não é para você chorar não, irmão. É para você entender que há solução para o seu problema. É para você entender que o que você está passando é passageiro. Ah, vai demorar? Não sei. Vai ser agora? Não sei. Eu sei que eu sirvo um Deus de já. Eu sirvo um Deus que Ele pode fazer um milagre agora. Mas se Ele vai fazer agora, amanhã, o mês que vem, daqui 5 anos, daqui 10 anos, 20 anos, eu não sei. Não sou eu que vou te falar. Mas eu garanto, irmão, que quanto mais você buscar a Deus, quanto mais você mover o coração de Deus, eu creio que o milagre vai chegar rapidamente na sua vida. É manhã de cura, é manhã de libertação. Ah, você vai pregar sobre cura e sobre libertação. Você vai pregar sobre cura, irmão? Mas é você que cura? Tem algo que eu ouvi essa semana que me disse assim, uma pessoa: o dia em que você e o irmão Bruno orou por uma mulher, ela foi curada. E quando ela chegou para apresentar, para me falar, para me mostrar para outras pessoas que estavam lá, ele disse assim: foi ele que orou. Falei, mas quem tem que ser glorificado é o nosso Deus. Foi ele que curou. Não sou eu que curo. A palavra é lançada, você recebe a palavra. A sua fé vai fazer com que você alcance o seu milagre. Aquela mulher, ela esperava o milagre de Deus. E quando nós oramos por ela, a fé dela fez com que movesse o coração de Deus e ela recebeu o milagre. Ela foi curada. Ela foi curada do câncer. Vive bem, pastor. Está ótima. Todos vão ser curados? Acredito que não. Mas essa mulher buscou de Deus. Mas essa mulher com fé, ela recebeu do céu a cura, a restauração da sua vida. E tanto que toda vez que nós passamos lá, essa mulher não era cristã ainda, irmão. Ela reconheceu Jesus. Aquela outra mulher que trabalhava no mesmo lugar também reconheceu Jesus e hoje é uma serva de Deus. Aí você me fala, Deus é poderoso, irmão. Ele pode fazer um milagre. Sabe por que muitas vezes Deus, Ele não opera no momento em que você quer, ou no momento que você pede? Porque muitas vezes, irmão, nós estamos limitados a receber o milagre de Deus. Nós não vamos suportar o milagre de Deus. Ia ser por último isso, mas eu vou falar agora. O Espírito Santo me fez lembrar. Quando Jesus chega em Betsaida, nós já vamos voltar ao texto. Trouxeram para Jesus um cego. Jesus pega na mão daquele cego, pastor Vanil, leva ele para fora da aldeia, gospe nos olhos dele, ó, saliva, passa nos olhos dele, coloca as mãos sobre ele, e ele volta a enxergar. Só que a palavra de Deus diz que quando ele volta a enxergar, ele diz assim: eu vejo homens como árvores que andam. Agora, peraí, Jesus coloca a mão, Marco, de novo sobre ele, e ele volta a enxergar nitidamente. É isso que a palavra diz. Aí você fala para mim, irmão, então quer dizer que o milagre de Jesus foi parcial? Não existe milagre parcial de Jesus, irmão. Ele ainda não estava preparado para receber um milagre completo das mãos do Senhor. Ele não estava preparado. Jesus é Senhor. Jesus pode fazer. E se Ele colocou as mãos é para que ele seja curado.
o barro nas mãos do olheiro, ele se quebra. O que a palavra de Deus diz? Que o olheiro, ele sabe o que ele está fazendo. E que a matéria-prima não é boa. Tanto que quando o vaso se quebra, ele pega o vaso de novo e refaz o vaso mais uma vez. Não foi Jesus que quebrou o vaso. É a matéria-prima, somos nós. Esse barro, nós. Que não somos bons. Sabe que isso me pega a entender, irmão? Que quando nós deixamos de receber algo do Senhor, quando você deixa de receber algo de Deus, você vai falar só de receber hoje, irmão. Não. Você veio para receber uma cura? Você veio para um culto de cura? Você veio para um culto de cura divina? Você vai receber de Deus. Mas quando nós deixamos de receber, não é porque Jesus ou porque Deus não quer fazer, irmão. É isso que eu queria deixar bem claro, pastor. Deus, ele pode fazer, Wesley. Deus, ele tem esse poder, mas é porque nós ainda não estamos no lugar correto onde Deus possa operar esse milagre. Então, nessa manhã, você vai se colocar no lugar correto, para que Deus possa fazer um milagre. Aonde você tem andado? Aonde você tem caminhado? Como que é a sua vida com Cristo? Eu não estou aqui para julgar ninguém, ou para falar onde você está andando, mas o que você tem feito? Para que Deus possa te abençoar. Para que Deus possa te olhar. Para que Deus possa te ver a necessidade da cura, da restauração, da transformação. Aonde você tem andado? Uma vez eu comecei, pastor, a andar no meio de umas pessoas e eu ouvia muitas piadas. E a maioria das piadas que eles contavam era sobre os cristãos. Então eu olhei para mim, Igor, e falei assim: eu, sentado na roda dos escarnecedores, zombando de Deus? Eu, um servo de Deus, que domingo vou para a igreja, prego, ministro, oro, e falo que Deus cura, restaura, liberta, e eu vou ficar sentado na roda dos escarnecedores aqui? Irmão, não é para mim não. Aí eu era um antissocial, pastor. Porque eu chegava, estou no caminhão, na hora que chegar a minha vez, você me grita, por favor. Aí eles iam lá atrás de mim, onde eu estava. E eu tinha que cada vez me distanciar. E eu orava a Deus e falava: Senhor, não dá. Até que Deus fez a obra completa. Até que Deus foi lá e me arrancou da onde eu estava. Me colocou em outro lugar. Por quê? Aquilo estava afetando eu. O lugar onde você está inserido muitas vezes te afeta. O seu ambiente de trabalho te afeta. Aonde você está andando te afeta, irmão. Aqui é um lugar santo. Aqui foi construído como casa de oração. Um lugar que todos chamam de lugar controlado, onde as pessoas todas têm que ser boas. Lugar controlado. A igreja de Jesus. Esse é o melhor lugar para se estar. Eu já quis morar aqui. Henrique. Falei pro pastor: posso pôr minha cama aqui? Ah, por quê? Porque você quer trabalhar, você quer fazer isso? Não. Porque aqui eu me sinto muito bem. Tem um louvor que fala isso, né? É aqui que eu me sinto muito bem. Aqui eu me sinto muito bem. Aqui é um lugar onde você tem que se sentir muito bem.
Porque a presença de Deus está nesse lugar, irmão. Algo move nesse lugar através da palavra de Deus, da vontade de Deus para a sua vida. Mas voltando aqui à história, não vou demorar, só tenho mais 2h30 e é rápido, já vai acabar. A palavra de Deus mostra aqui no começo que de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Aqui nos mostra que está dividido em 3 partes. 3 partes, eu marquei aqui: Judeia, onde estava Jerusalém; Galileia, onde Jesus vivia e onde estava Cafarnaum; e Samaria, onde vivia os samaritanos. Bom lembrar que os samaritanos não se davam com os judeus. Bom lembrar que havia uma rincha entre eles, irmão, por conta da onde adorar, por conta da onde eu posso orar a Deus, qual lugar. Havia uma rincha entre eles. Alguns relatos, eu estava pesquisando, diz que um judeu, ele não lavava a mão num poço, ele não lavava os pés aonde um samaritano lavou as mãos, irmão. De tão que era a rincha, pastor, entre eles. Era uma rincha muito grande, irmão. E quando eu olhava para essa rincha, eu via que Jesus, irmã Iraci, ele adentrava sobre os lugares, porque ele queria que o plano de salvação fosse integrado sobre todos. Todos iam receber o plano de salvação. De Cafarnaum para Jerusalém é cerca de 136 quilômetros, irmão. De onde Jesus estava para Jerusalém, 136 quilômetros. Pastor Leandro, 7 a 10 dias de viagem. Tudo isso eu pesquisei, irmãos. 7 a 10 dias de viagem, porque havia um limite que o judeu podia andar. Certo? Havia um limite que ele podia caminhar por dia. E nesses 10 dias, algumas coisas aconteceram no caminho de Jesus. Algo foi acontecendo para que Jesus passasse naqueles lugares. 10 dias é muito tempo, irmão. Não é? De 7 a 10 dias é muito tempo. Nesta caminhada, algumas coisas incríveis aconteceram, Marco. Como quando Jesus encontra com aquele jovem rico, que ele diz para Jesus: bom mestre. E Jesus vira para ele: bom é meu Pai que estás no céu. E ali começa um diálogo entre eles. Sabe qual é o diálogo? O que eu posso fazer para mim herdar a vida eterna? O que eu posso fazer para mim ir para o céu? Quero herdar a vida eterna. Jesus fala para ele assim: guarda a lei. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. O jovem rico na hora pausa Jesus e fala: não, peraí. Opa, isso eu faço desde criança. Desde pequenininho eu faço isso. É? Então tá bom. Pega tudo que você tem. Vende, dá aos pobres e me segue. E a palavra de Deus continua dizendo que aconteceu o quê? Ele saiu entristecido, porque ele tinha muito dinheiro. Ele era muito rico. Nessa mesma viagem, Jesus passa por Jericó e salva a casa de Zaqueu. É na mesma viagem. Nessa mesma viagem, na entrada de Jericó, Jesus cura um cego. Na saída de Jericó, ele cura 2 cegos. Isso é tudo nessa mesma história, irmão.
Algo interessante que eu vi aqui, eu falei, Jesus, nunca tinha prestado atenção nisso. Marcos relata que eles estavam caminhando com medo. O evangelista, Marcos, ele relata no evangelho que os discípulos estavam caminhando com Jesus e com medo, pastor. Por que com medo? Porque Jesus ele ia voltar para Jerusalém. E lá as coisas não estavam muito boas para Jesus não, pastor. Como diz aí, o chicote estava estralando lá para Jesus. Mas uma coisa que me deixa pasmo quando eu li, que quando eles conversam bem baixinho, eles dizem assim: quem será o maior no reino dos céus aqui entre nós? Eles se juntam e dizem assim: quem vai ser o maior entre nós aqui no reino dos céus? Eles queriam saber quem ia ser maior entre eles, irmãos. Maior é só o nosso Deus. Maior é o nosso Deus Todo-Poderoso, irmão. Mas tem mais relatos ainda. É nessa mesma viagem, irmão, que Jesus chama uma criança e diz assim, ó, para os discípulos: tá vendo? Não tem nenhuma criança, né? Tá vendo essa criança? Se você não se tornar como essa criança, você não vai nem ver o reino dos céus. Olha o que Jesus fala. Nessa mesma viagem. Nessa mesma viagem que Jesus está para entrar na aldeia dos 10 leprosos. Sabe uma outra coisa que acontece? Que eu também não sabia, fiquei sabendo agora quando eu comecei a estudar. A mulher de Zebedeu chega para Jesus, Adri, e diz assim: Jesus, eu vou te falar algo, mas você não pode me negar. Eu já vou avisar. Eu não posso escutar um não. Jesus vira para ela e fala: fala, mulher. Pode falar, mulher de Zebedeu. O que você quer? Você sabe, né? Você conhece os meus filhos? Tiago, João. Conhece? Conheço. Então tá bom. Eu quero pedir para o Senhor que no teu reino Tiago venha sentar do lado e João venha sentar do outro lado, do lado do seu trono. E Jesus disse para ela assim: será que do mesmo cálice que eu vou beber, eles também vão beber? E a palavra de Deus diz que eles se levantam porque eles estavam ali esperando. Ele estava só esperando Jesus falar alguma coisa. E ele falou o quê? Nós beberemos, Senhor. E Jesus falou: vocês vão beber no cálice que eu vou beber. Mas não compete a mim dizer quem vai sentar do meu lado no trono, mas sim o meu Deus, o meu Pai que está no céu. Ele vai separar quem vai sentar do meu lado. Tudo isso se passa, irmão, nessa viagem. Todos esses episódios se passam nessa viagem. Porque Lucas, ele fala que Jesus passa por Samaria, e os samaritanos, eles eram muito violentos. A palavra de Deus diz que um judeu não ousava atravessar o caminho de Samaria, pastor. Não atravessava o caminho de Samaria, sabe por quê? Porque eles lutavam, eles brigavam, só se eles estivessem armados. Só se houvesse uma necessidade muito grande para ele atravessar aquele caminho, aí sim ele atravessariam. Mas para Jesus não tem limite, Adam. Jesus, ele entra naquela aldeia, irmão, porque algo o Senhor ia proclamar naquele lugar. Sabe para que ele entra naquela aldeia? Eu vou falar para os irmãos agora o porquê que Jesus entrou naquela aldeia. Porque o plano de salvação de Deus não poderia ficar somente para aquele povo de Jerusalém. O plano de salvação não poderia ficar somente para os judeus. Ele tinha que ser amplo, tem que ser para todos. Todos tinham que reconhecer o plano de Deus, a salvação. A salvação chegou para você, chegou para mim hoje. Havia um plano de Deus.
E ele teve que entrar nessa aldeia para que esse plano fosse concretizado. As pessoas tinham que ouvir a palavra. Versículo 12 diz assim: ao entrar na aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Saíram-lhe ao encontro. Sabe o que quer dizer sair ao encontro? Eu tentei colocar várias posições que poderiam encaixar o porquê os leprosos saíram diante de Jesus. Todos eles reconheceram quem era Jesus. Jesus já estava famoso naquele lugar, pastor. Eles saíram ao encontro de Jesus porque Jesus era o único que poderia salvar, libertar e curar aqueles leprosos. O único. Eu não sei se os irmãos entendem o que era a lepra no contexto lá, naquela época. Você sabe o que era a lepra naquela época, pastor? Era uma doença incurável, irmão. Não tinha cura. Não existia cura para a lepra. Alguns relatos dizem que as unhas caíam, dedos caíam, orelha caía. Ele era definhado pela lepra. Ele ia se acabando, irmão. Os olhos, tem relatos que os olhos também deles caíam. Eles estavam vivendo uma doença, eles estavam num ato, uma doença que não tinha cura. Nos dias de hoje, já tem cura a lepra. Mas tem muitas outras doenças que elas não têm cura, que elas são malignas. Que é para a morte. Tem muitas. Agora, imagina como que esses leprosos chegaram diante de Jesus, irmão. A palavra de Deus diz que eles vinham mestre. Já chamavam de mestre, pastor. Que poderoso é. Mestre, compadece-te de nós. É assim que nós chegamos diante do Senhor. Eles, que não sabiam o poder, não reconheciam ainda o poder de Jesus. Sabe como que eles chegaram? Mestre. Foram desse jeito que ele chegou diante do Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Quando nós passamos por dificuldades, irmãos, quando nós passamos por momentos em que chega na nossa vida algo dessa proporção, o desespero bate. Levítico 14 diz que o leproso, quando ele chegava perto de alguém que despercebido passasse pela aldeia, ele tinha que levantar a sua mão e gritar: imundo, imundo. Ele estava mostrando que aqueles que estavam passando não podiam chegar perto dele. Se ele não gritasse que ele era imundo, ele poderia ser apedrejado, morto. Olha o que esses homens passavam, pastor. Quando Jesus entra na aldeia desses leprosos, irmão, Jesus não está entrando porque ele quer dizer que ele é o Todo-Poderoso. Não. Ali eles sabem quem Jesus é. Ele está entrando lá porque ele sabe que aquelas pessoas também vão ter que se encontrar com o Senhor. Não poderia ficar só com eles, irmão. Não poderia ficar encomunado somente em Jerusalém, somente com aquele povo, não, irmão.
Isso teria que ser mais amplo. E Jesus entra na aldeia e mostra para eles. Sabe por quê? Vou até virar a folha para a gente poder ir embora. Vou virar a folha. Versículo 14. Ao vê-lo, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-os ao sacerdote. Ao vê-lo. Isso me chamou a atenção. Porque Jesus viu ele. Jesus viu os leprosos. Aquele homem paralítico no tanque de Betesda, Jesus viu ele, pastor Vanil. A mulher encurvada de Lucas 13, Jesus viu ela também. E vendo-o, Jesus viu. Ide e mostrai ao sacerdote. Ó, Jesus está te vendo, irmão. Jesus, ele está te vendo aqui. Você acha que você está passando despercebido? Jesus está te vendo. Jesus sabe o que você precisa. E Jesus, vendo, disse: vai aonde? Apresentável ao sacerdote. Eu vou falar uma coisa para vocês, irmão. Só vou dar uma pausada aqui, só para falar uma coisa para vocês. Vocês sabem o que é se apresentar diante do sacerdote leproso ainda? Você sabe o que é se apresentar diante do sacerdote com a lepra no seu corpo? Você estava pedindo a morte. E eles, pela fé, pastor, caminharam. E começaram a ir em direção aonde Jesus mandou eles irem. Sabe o que me chamou a atenção, pastor? Jesus, ele não quebra a lei. Tinha uma lei. E a lei era apresentar-vos o sacerdote. Era o sacerdote que liberava esses homens para que ele pudesse voltar para o convívio da família. Era os sacerdotes. E Jesus não quebra essa lei, pastor. Mesmo sendo Jesus, ele não quebra a lei. Ele fala: vai lá, apresentar-vos um sacerdote. Só que aquele que estava ali, ele não aguentou. Só que aquele que estava ali, que acabou de receber a vitória, a cura, ele olhou e falou assim: estou curado. O que ele faz? Ele vira as costas, ele nem pensa, ele sai correndo em direção aonde Jesus estava. Por quê, irmão? Vou te falar o porquê. Porque ele sabia deste rito que ele tinha que fazer, pastor. Ele sabia do tempo da purificação, do tempo que ele tinha que esperar. Ele correu para Jesus porque ele falou assim, ó: pode ser que quando passar esses 15 dias, eu nem veja mais, eu nem saiba onde Jesus está, para poder agradecer. Ele correu para agradecer. Salomão diz assim: não seja tarde em agradecer naquilo propósito que você faz. Você faz um propósito com Deus, não seja tarde em chegar, em cumprir o propósito. Sabe o que Salomão está dizendo? Não que você tenha que esperar o propósito acontecer, ou algo que você pediu para você ir lá e agradecer, não. Ele está falando: corra em fazer rápido o que você prometeu, mesmo antes de você receber. Foi isso que aconteceu aqui, mesmo antes dele receber, eles estavam indo direto para falar com os sacerdotes. E aquele desesperado voltou correndo aos pés de Jesus. Só que agora diferente. Irmãos, agora diferente. Agora ele pode prostrar aos pés de Jesus. Agora ele está diferente, irmão. Agora ele está curado, agora ele está sarado. A palavra de Deus diz que ele vem gritando e glorificando a Deus.